Fala galera, bem-vindos a Rato Bêbado, aqui é o Sr. M e dessa vez eu quero conversar com vocês sobre o porquê The Boys é uma série que tá fazendo tanto sucesso. Mas antes de entrar no porquê, nós temos que dar uma introduzida antes, que delícia né gente? E pra isso eu quero conversar com vocês sobre Joseph Campbell. Esse cara aí que eu acabei de mencionar, que provavelmente vocês devem conhecer, eu espero que sim, se não pesquisem. Ele foi um grande pesquisador de mitologias ao redor do mundo. E seus estudos, eles resultaram num livro chamado O Herói de Mil Faces. Parece que é um livro de fantasia de aventura e tudo mais, mas não. Ele é um livro científico, ele foi baseado em métodos científicos de modo comparativo para escrever e para datar e para documentar mitologias ao redor do mundo. E por que Joseph Campbell ele é lembrado até hoje? Ele criou a concepção de monomito ou a jornada do herói. O que seria isso? Campbell notou que as mitologias e os heróis criados nas mitologias ao redor do mundo, eles tinham a mesma base narrativa. E é isso que nós vamos ver aqui para depois entrar no tema The Boys. O que seria essa narrativa? Essa narrativa seria os passos que o herói traça até completar o seu caminho. E por que ele deu o nome do título do livro dele de Herói de Mil Faces? Porque, querendo ou não, todo herói ele tem a mesma base narrativa e essa mesma base narrativa constrói milhões de heróis aí ao redor do mundo. E com certeza, quando eu colocar aqui, quando eu falar sobre as classificações de Campbell, sobre a jornada do herói, você provavelmente vai lembrar de algum filme ou algum livro que você leu. E como todo bom herói, como toda boa mitologia, a história começa mostrando a vida cotidiana do herói. Como ele se relaciona com as pessoas, quem são seus amigos, quem tá junto dele e quem são seus inimigos. Isso é o que Campbell chamou de o mundo comum. É o mundo comum, literalmente, é como o mundo é antes do problema aparecer. E o que seria esse problema? O problema é o item 2 da classificação dele, onde o problema aparece e o herói tem que lidar com isso. Basicamente, esse problema vai ser o que vai dar um início à trama, vai ser o que vai dar o início pro herói sair em uma aventura ou se aventurar por aí, etc. Vocês entenderam. E como todo bom herói em seu chamado para salvar a Terra, ou salvar o seu planeta, salvar o seu local, ele primeiramente vai olhar aquele problema e vai falar, porra, eu não tenho condições de salvar o mundo, quem sou eu? Ou seja, ele vai começar a duvidar de si mesmo e recusar o chamado. E essa é a terceira etapa, a recusa do chamado. Logo após a recusa do chamado, geralmente o herói ele vai encontrar um mentor, ou alguém mais experiente que ele que já está inserido nesse mundo diferente que ele encontrou. Por exemplo, o Neo em Matrix, ele encontra o Morpheus. O Morpheus dá a opção para ele, você quer viver nesse mundo comum seu que tá te incomodando, nesse problema que você vê que tem algo errado, ou você quer ver a verdade? Porque se você quer ver a verdade, eu posso te auxiliar a traçar o seu caminho. E Neo, de pronto, aceita tomar a pílula vermelha. Esse é um dos principais exemplos que eu tenho, porque é um filme muito marcante e que a jornada do herói tá muito forte em Matrix. Sério, se você ver Matrix, você vai ver, caralho, isso daqui é a jornada do herói. A gente vê isso também em Star Wars. Quando o Luke, ele recebe o Obi-Wan, ele literalmente vai recusar o chamado, ele vai falar, porra, eu sou um fazendeiro, eu não sou ninguém. Como eu posso ter um chamado desse tamanho pra dar o equilíbrio à força? De cara ele recusa, mas depois quando o Obi-Wan vai orientar ele, vai treinar ele, ele aceita o chamado. Então, geralmente, quando o mentor aparece, quando alguém mais experiente aparece pra ensinar o nosso herói, ele começa a entender o mundo melhor e começa a aceitar o chamado dele. A partir do momento que ele começa a treinar com o mentor dele, ele começa a sair do seu mundo comum e adentrar no mundo novo, no mundo, por exemplo, em Matrix, ele vai sair da simulação e vai para a realidade. Em Star Wars, o Luke ele vai encontrar a força e vai entender a força. Nisso que ele tenta entender a força, ou que o Neo ele tenta entender como é a realidade, por que ele estava numa simulação, ele vai começando a adentrar nesse mundo novo. E esse mundo novo, o herói conhecendo esse mundo novo, representa a quinta etapa, onde o herói ele vai tirar as vendas e ver como o mundo é de verdade. A partir disso, a partir do momento que o herói ele passa a entender melhor esse novo mundo, ele vai passar por vários testes provenientes de seu mestre ou mentor. Por exemplo, o Luke ele tem que encontrar o mestre Yoda. O Neo ele tem que encontrar o Oráculo. O herói ele vai passar por vários testes para ver se ele realmente é o escolhido. E como todos sabem, principalmente quem viu Star Wars ou Matrix, eles são escolhidos sim, então foda-se, tá ligado? A sétima etapa é aquele momento onde o herói ele começa a confiar em si mesmo. Ele começa a olhar pra si, ele começa a olhar pro mundo e fala, poxa, eu realmente posso ser o escolhido. E a partir do momento que ocorre o êxito nesses testes propostos ou pelo mentor ou por algum auxiliar ou sei lá. Quando o herói ele vence esses testes e realmente fica comprovado que ele é o herói, que ele é o escolhido, ele encontra a chamada batalha mortal ou batalha traumática, que é quando ele vai enfrentar o grande desafio por si mesmo.
E não tem muito o que explicar mesmo. Nisso nós entramos na 9ª etapa, que seria a recompensa. É quando o herói ele vence o grande desafio, o grande temor dele, ele enfrenta os próprios medos, ele enfrenta o grande, sei lá, o chefe lá, o filho da puta, e ele tem a grande recompensa também. Depois que ele consegue o que ele quer, ele consegue a grande recompensa, ele faz o caminho de volta. Ele vai voltar ao seu caminho pra casa. Ele volta a viver o seu mundo comum, ele volta a ser o cara de antes, tá ligado? A partir do momento que o herói volta pra casa, ele entra na 11ª etapa, que seria outro teste onde o herói vai novamente enfrentar a morte, enfrentar seus limites, só que dessa vez ele vai usar tudo que lhe foi ensinado. E geralmente essa é a parte do anime que é foda pra caralho nas animações, que é quando o cara usa tudo que tem depois que enfrentou o desafio e ele não morreu de verdade, tá ligado? É foda pra cacete. E por fim chegamos na 12ª etapa, onde é praticamente o fim da jornada do herói, onde ele consegue realmente derrotar o mal, derrotar o problema e resolver tudo. Então essa é literalmente a jornada do herói. Você pode ver que isso se repete em várias mitologias, em vários filmes. Isso constrói a figura do herói. Por que a figura do herói é tão interessante? Geralmente os heróis, principalmente esses atuais, até os de mitologia mesmo, eles carregam em sua caminhada uma grande lição. Cada história, cada mitologia, cada herói criado pela raça humana, ele é criado com uma moral implícita a ele. Essa moral é construída, essa moral geralmente no final da história é pra mostrar uma grande lição pra passar adiante. O ser humano tem essas coisas malucas de querer passar a história adiante, querer passar valores adiante, e é isso que o herói representa. Parece que não, mas querendo ou não, existem mitologias hoje em dia. Os nossos heróis da DC, da Marvel e seja lá o que for, o caralho a quatro, eles são mitologias modernas. Eles são mitologias que tentam passar uma história, uma lição de moral para as novas gerações. The Boys é interessante, ele faz tanto sucesso porque ele pega essa imagem imaculada de nossos mitos modernos e ele subverte totalmente, ele destrói tudo aquilo que tá no seu subconsciente a respeito de um herói e ele quebra essa expectativa que você tem. A gente vê isso principalmente numa das primeiras cenas da série. Você tá lá vendo um personagem que é um humano comum, ele não tem poderes, não tem nada, tá conversando com sua namorada e segundos depois você só vê uma labareda de sangue porque um super-herói que é super rápido passou e atropelou basicamente a amiga dele. Então a amiga dele, como o cara era muito rápido, a amiga dele foi destroçada. Não vou falar amiga, mas era namorada. A namorada dele foi literalmente obliterada, tá ligado? Então assim, quando você vê essas cenas, você fica tipo, puta que pariu, não pode ser. Um herói nunca faria isso. Você começa a perceber que, tipo, naquela série, os heróis, eles estão cagando pra moralidade. É como se você pegasse a imagem santa e sacra de alguém. Claro que os heróis, as mitologias, elas são as, entre aspas, santidades seculares do mundo moderno e tudo mais. É como se você pegasse uma entidade religiosa e você subvertesse ela pra ela ser a maldade em si, tá ligado? E é exatamente isso que The Boys faz. Ele pega e inverte os valores, ele inverte toda a moralidade que existe nos nossos mitos, que são os super-heróis. E ele não faz isso de uma maneira simples, não. Eles obliteram a existência de uma mulher, porque um cara atropelou ela com super velocidade, velho. Você vai virando a câmera, você só vai vendo uma labareda de sangue e dentes, tá ligado? E ossos, tá ligado? Então assim, você pega esse mito, essa imagem do subconsciente coletivo de que heróis são pessoas com moral inabalável, que são pessoas com condutas impecáveis, e você subverte isso. Mas, querendo ou não, existe ainda assim a jornada do herói dentro de The Boys. Só que não é de quem você espera, não é dos super-heróis. É do cara que teve a namorada obliterada. O que acontece? Nesse mundo, as pessoas veem os heróis como nós vemos os heróis. Só que, no fundo, tem muita coisa que é mascarada não só pela empresa, mas como pelos próprios heróis. Eles fazem as merdas e eles tentam maquiar pra não sair na mídia, não sair em lugar nenhum. Então as pessoas, até que aconteça alguma merda com elas proveniente de heróis, eles admiram os heróis. Só que esse cara que teve a namorada obliterada, ele vai fazer de tudo pra acabar com esses filhos da puta, tá ligado? E é essa jornada do herói que nós vemos. É por isso que The Boys é interessante. Basicamente o Hugh, por conta desse fato da namorada ter sido obliterada porque um filho da puta com super velocidade passou por cima dela e atropelou ela, ele começa a sua jornada do herói. Logo no primeiro episódio da série, você vê literalmente a jornada do herói dele. Não completa, porque é uma série, mas você vê até a parte onde ele é recrutado pelo mentor dele. Ele vai mostrar como os heróis são de verdade. Ele vai chegar pro Hugh e falar, olha, os heróis não são esses caras que têm a moralidade impecável que você vê na TV, não. Eles são filha da puta, tal. Aí vai mostrando, e querendo ou não, ele vai apresentando esse novo mundo pro Hugh, e eu vejo que, sei lá, eu sinto que
que eu sinto que se na vida real, se na nossa realidade existissem heróis, eles seriam muito parecidos com os heróis de The Boys. Mas eu acho que é isso, eu acho que eu já passei a visão geral. The Boys faz sucesso justamente por subverter essa imagem do herói. Ele pega nossos mitos modernos, ele pega nossas histórias em quadrinhos, ou sei lá, nossas histórias em livros, tem os super-heróis, e ele quebra essa expectativa que nós temos. É basicamente o que Rick and Morty fez. Você espera uma coisa, vem outra, e você fica com a expectativa tipo, nossa, eu não esperava isso e tal. Então, é exatamente isso. É por isso que a série faz sucesso, tem uma história foda e tal, não tô minimizando a trama e tudo mais, mas é basicamente por isso. Sim, é isso. E eles fazem isso de modo bem foda, porque, tipo, é muito sangue, gente. Vocês não tem noção. É muito sangue, muita merda. E tem umas coisas que você fica, tipo, você fica traumatizado pra cacete vendo aquela porra. Então, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei demais e, sei lá, vai ver alguma coisa do... sei lá. E é isso aí. Fiquem bem. Até a próxima. Eu espero que vocês gostem. Se possível, compartilhe ou mande pra alguém que vai gostar. E é isso aí. Até mais. Fiquem bem. Até.